versículo 54. Mas algo que eu queria compartilhar é uma breve reflexão, que depois eu não sei se a 20 ou se a gente quer falar um pouquinho algo ou não, tá? Mas esse fica à vontade depois. E aqui eu queria apresentar para vocês dois personagens que estão diante do Sinédrio. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio é a cúpula judaica no qual existem julgamentos, né? E ali, nesse momento, Estevão foi levado para o Sinédrio. Ele apresenta tudo que tinha acontecido, né? Ele faz um resumo do Antigo Testamento naquele momento, fazendo exatamente como se fosse uma justificativa de tudo aquilo que ele estava exercendo, o que ele acreditava. Nós tínhamos um movimento que era do caminho, que depois passou a se chamar cristianismo. E naquele momento, Estevão, ele estava perante o Sinédrio e apresentando a sua defesa. E depois ele discorreu sobre tudo o que aconteceu, fazendo um resumo do Antigo Testamento, mostrando que aquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento estava se cumprindo no Novo em Cristo. E aí, no versículo 54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangindo os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Talvez quando a gente lê isso de uma maneira muito rápida, faça desaperceber esse versículo. Mas nós sabemos que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Mas ele consegue olhar para o céu, ver Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E é impressionante porque ele está no momento de julgamento, ele será apedrejado. Mas naquele momento ele pega e fala o seguinte: olha, e eis que vejo os céus abertos, com o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E é o único momento na Bíblia que nós encontramos Jesus em pé à direita, isto é, Jesus enaltecendo, honrando aquilo que ele vê de Estevão, que estava para ser apedrejado, mas não o negando. Nesse momento, ele fala o seguinte: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, Meu Deus, vocês conseguem imaginar alguém te apedrejando e você: Senhor, não incumbe sobre eles, não os condene por causa desse pecado? Amém. A pessoa tem que estar cheia de Deus. O que chama mais atenção, é um motivo de muita discussão dos teólogos, é como esse homem, no estado natural, conseguia chegar a Deus e ver Jesus em pé na direita de Deus. E a gente só consegue entender que esse homem já não estava no estado mais natural, porque ele já estava, em alguma forma, sendo tomado por Deus. E aqui a gente percebe que de forma alguma ele nega Jesus. Mas o que aconteceu com isso? Bem, parece que ele está sendo apedrejado e os do caminho, naquele momento, está sendo corrompido. Mas só o que chama mais atenção é que os discípulos estavam pregando a palavra de Deus em Jerusalém. Depois de Estevão ter sido apedrejado, o primeiro mártir, naquele momento, existe uma demandada de todos aqueles que seguiam o caminho. E aí, Sérgio Lins, aparentemente, você pode falar: caramba, mas por que Deus permitiria que um servo dele, naquele momento, fosse recolhido?
Mas se a gente parar para observar aqui, para impedir, para que não condenes por causa desse pecado, a gente imagina que aquele homem foi recolhido e nem sabemos se ele sentiu algo, porque não podia estar no estado natural, porque o homem não fazer isso. Eu, pelo menos, suponho que alguma coisa dava, E naquele momento, todos aqueles que seguiam o caminho se espalham. E um dos lugares que agora ele vai para onde? Para a Síria, para Damasco. E aí ele observou que tinha um jovem chamado Saulo. E esse homem ele vai, depois desse momento, pegar cargas para que pudesse perseguir os cristãos. Mas isso está onde? Perante o Sinédrio. Em outro episódio, nós temos lá no capítulo 23, versículo 11, um outro episódio, porque mostra exatamente agora alguém também perante o Sinédrio. E quem é esse alguém? Na noite seguinte, capítulo 23, versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. E aí chama a atenção o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, ele pôs-se ao lado de Paulo e disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E aí Paulo tem um tremendo anseio para levar a palavra de Deus em Roma. Mas agora ele está sendo julgado no Festo, que é o rei Agripa. Mas aí ele fala o seguinte: ele já está perto de ser libertado. Mas ele fala o seguinte: olha, eu disse também a Romano, eu quero ser julgado por Roma, porque Cristo me deu a ordem que queria, que era necessário que ele testemunhar em Roma. E aí sabe o que me chama a atenção, pastor Paulo? É porque se aquele movimento, os do caminho ou o cristianismo, tentando ser ministrado naquelas ruas de Roma, talvez não tivesse acesso à cúpula de Roma. Vocês concordam comigo que, diante de um quadro, que quando você fala de Deus ou de algumas situações, de alguém que está lá no ápice, está lá na elite, talvez não quisesse ouvir a palavra de Deus. Então Paulo poderia estar em Roma, nas ruas, sabe, Sebastião? Mas não conseguiria atingir. Aí Cristo fala para ele o seguinte: eu quero que você, assim como testemunho de Jerusalém, eu quero que você testemunhe em Roma. E aí onde ele vai parar? Ele, como cidadão romano, ele vai parar dentro do palácio. E aí escoltado, vigiado pelos oficiais, os caras mais conceituados de Roma. E aí a palavra de Deus foi entrando lá exatamente no palácio, através daquele rodízio de oficiais, e ela acaba assim da sua vida lá. Tem momentos na nossa vida que a gente para para tentar entender. Deus é muito complicado. Porque se a gente pensar em a matemática de Deus, a gente pensa no 2 mais 2, e a matemática dele é diferente, os projetos dele são diferentes. E muitos de nós aqui, nós podemos estar pensativos, mas o Senhor me prometeu, mas parece que eu não consigo enxergar de uma forma clara que aquele projeto que tu me prometeste, ele vai se cumprir. Por quê? Porque Deus não pensa como nós. Se a gente parar para pensar em Estevão está perante o Sinédrio, mas a sua morte fez que o Evangelho se propagasse para outras nações. Paulo, agora, antes ele estava como perseguidor, agora ele é o próprio mártir que está sendo usado como ferramenta de Deus. E ele vai adentrar exatamente no lugar de maior prestígio que tem em toda a terra, que é exatamente o Palácio do Homem. E aí, nesse momento, a palavra de Deus, ela entra no local talvez mais prestigiado que tivesse no mundo. E a gente às vezes fica pensando, Senhor, mas como tu vai agir em relação a tudo aquilo que tu tem no projeto? Será que aquilo que tu prometeste vai se cumprir? E você, quando olha as circunstâncias, você não dá nada porque você não consegue, na tua mente humana e racional, você não vai conseguir entender que aquele projeto
vai se cumprir, porque a matemática de Deus, os projetos de Deus, eles são diferentes de como agir no nosso. E se a gente parar para pensar, mas Paulo, ele vai como prisioneiro, Estevão foi apedrejado, e o Evangelho se expandiu. E o propósito de Deus chegou lá. Então, quando a gente tem naquelas promessas, quando a gente tem aqueles propósitos, ao som que prometeu, não deixe que o inimigo te faça duvidar. As circunstâncias parecem tudo diferente, mas continue confiante no Senhor. Não deixe que a dúvida faça você oscilar. Olha, você busca muito o Senhor, olha, você se afasta do Senhor. Continue firme naquilo que Deus prometeu, porque o caminho dele é muito diferente. A gente parar para pensar e entender como Deus age, a gente vai realmente dar um nó na cabeça. Porque é de uma complexidade muito grande. Né? Como é que a gente vai entender que ele simplesmente recolheu o servo dele? Né? Poderia ser tudo de uma maneira mais simples, não, ele simplesmente recolhe e o Evangelho se expande. Depois pega o outro e vai e coloca exatamente no lugar mais importante do texto naquele momento. E a palavra de Deus se propagou. Né? Então, não deixe que as circunstâncias te levem, te façam duvidar. Continue pensando naquilo que Ele prometeu. Porque Deus não vai mentir, Deus vai concretizar tudo aquilo que Ele tem na tua vida, na minha vida. Mas é necessário que a gente obedeça. E aí não deixe que a dúvida te faça, sei lá, muito. Olha, você estuda qual barraca, e aí a gente pode colocar tudo a perder. A gente lembra de Números 14. Aquele povo estava a passos de entrar na promessa de Deus, na Canaã, na terra prometida. E eles simplesmente murmurações, rebelião, fizeram retardar tudo aquilo que Deus tinha como promessa. Amém? Eu não quero estender mais para que a gente possa ter um momento por aí, né? Não que esse não seja um momento comum, mas eu queria também convidar todos que a gente viesse para cá para estourar, né? Nessa oração, eu queria pedir o pastor Paulo para dar intimidade na oração.